Com certeza, a gente é o que a gente come, o que a gente pensa, e hoje a gente vai ver que também somos reflexo, né, das nossas memórias familiares, né? Então, Isso. quando a gente consegue integrar, né, e trabalhar com esses aspectos, a nossa vida flui para frente, né? Então, eu acho bem interessante porque no consultório, né, eu comecei a trabalhar com a constelação, mas na consulta nutricional, e eu comecei a reparar que algumas questões, assim, de compulsão alimentar e de obesidade, às vezes a gente faz toda a intervenção nutricional, mas tem algo muito além que precisa ser olhado, né? E aí que a constelação ela entra de uma maneira muito bonita, porque a gente consegue entender, trazer aquilo que está no inconsciente para o consciente e liberar essa memória, né? Então, Acho que é aquilo, né? Tentando superar um pouco daquela ideia também de às vezes só entregar uma lista de alimentos, uma dieta muito ali encaixotada, né? Mas sem às vezes perceber que às vezes essa pessoa ela tá emaranhada, ela tá com dificuldades, né? Eu gosto muito também dentro da nutrição, como eu trabalho com mindfulness também, né? Uma das áreas que muito eu legal. atuo Uhum. bastante. Tem toda a questão do mindful eating, de tornar esse comer uma forma de autoconsciência, de percepção do corpo, do que a fome está dizendo, né? Então, eu acho que todas essas abordagens mais integrativas, né, que elas abrangem não só para o corpo físico, mas elas conseguem olhar um pouco a parte emocional, mental, e a gente vai falar aqui bastante hoje, até além disso, né, a questão sistêmica e espiritual do contexto familiar. Eu acho que é fundamental a gente poder trazer esses olhares, né, e não ficar ali, às vezes, amarrado a uma conduta só. Ah, ó, você tem tal doença, toma tal remédio. Ou a nutricionista, né? Você tem tal patologia, então a dieta é essa, você tem que comer isso, tem que evitar aquilo e acabou, né? A gente sabe que a gente tem que ir um pouquinho além, né? É interessante, né, que semana passada até eu peguei um caso clínico. Eu vim com minha paciente veio com exame genético em mãos, né? Então a gente estava mapeado ali que ela tinha toda uma tendência genética já para obesidade, né? E aí foi bacana Uhum. que a gente fez toda a parte de modulação nutricional para modular esses genes que estavam levando à depressão e à obesidade. Mas olhando também as memórias familiares aliadas com as memórias genéticas, unindo as duas coisas foi um trabalho super interessante. Porque assim, a paciente tentava seguir a dieta, o plano alimentar não conseguia, alguma coisa impedia. Ela tinha força de vontade, mas ela não conseguia fluir para frente, né? E quando ela compreendeu que essa memória vinha lá do avô dela, que passou por uma guerra, né? Que ela conseguiu identificar ali no campo da constelação, tudo fluiu e foi um trabalho que daí, a partir daí em diante, só foi para frente, né? E ela conseguiu fazer então a tão sonhada transformação. Por isso que eu achei muito interessante trazer esse tema, né? Porque eu acho que é algo que agora com a pandemia também se intensificou ainda mais essa questão da compulsão, né? Então acho que a Uhum. constelação pode trabalhar de ser de muita ajuda, de muita valia, né? Com relação ao seu trabalho, doutor, você consegue aplicar a constelação na medicina? Como que você vê os resultados para os seus pacientes, né? Como que você aplica no Sim. consultório? Então, eu acho que é bem legal esse relato que você trouxe da paciente, né? Eu também, na verdade, eu conheci a constelação familiar mais de ouvir falar alguns anos atrás, e aí eu fiz uma troca, né? Uma pessoa que trabalhava com constelação aqui em Curitiba, eu acabei participando de um grupo de constelação mais ou menos uns 7 anos atrás. E foi muito interessante, né, quando eu entrei na constelação como um representante uma dinâmica, e eu percebi coisas que não eram minhas, né, mas eram das informações daquela pessoa, do sistema dela, né, aquilo me tocou profundamente. Eu falei, nossa, tem alguma coisa realmente de um nível mais sutil que está acontecendo, né? E aí eu fui me interessando, aos poucos fui estudando um pouco mais, mas realmente depois que o Hellinger veio, acho que a última vez que ele veio para o Brasil foi em 2017, se eu não me engano, e ele trouxe a questão da formação profissional na área da constelação, né? A Aham. pós-graduação. Aí eu falei, nossa, agora é o momento de eu embarcar nessa, né? E aí eu comecei a fazer essa formação e, claro, né, o processo de formação de um constelador passa por a gente primeiro trabalhar todos os nossos temas minimamente, né? Eu diria, não porque a constelação nunca acaba, né? A gente sempre tem níveis mais Todo profundos. dia estamos constelando.
todo dia, né? Mas eu acho que o constelador ele precisa olhar esses emaranhamentos, né? Tudo que ele carrega de ancestralidade mesmo, para daí poder depois entrar como um facilitador. E no meu trabalho, isso trouxe uma mudança muito significativa na forma de perceber as pessoas, né? Então, o que elas me traziam, a partir do momento que eu tinha essa visão mais sistêmica, ficou muito mais claro, né? E muitas vezes também ali na consulta a pessoa já tocava no ponto, ela já estava totalmente ligada ao emaranhamento, né? E às vezes trazia um ponto de compreensão. Mas hoje, como eu atuo, né? Como que eu acabei trabalhando com constelação? A gente desenvolvia grupos na clínica, né? Tem uma clínica aqui em Curitiba, então tinham grupos que a gente facilitava mais ou menos a cada 15 dias, uma época foi semanal. E aí, com o processo da pandemia, a gente passou a atender individualmente, né? Então, é, mais atendimentos individuais neste momento. A gente quer logo voltar para o grupo, porque é muito Uhum. rico, né? A experiência de estar num grupo de constelação, mas neste momento atuando com constelações individuais, seja presencialmente ou online. Mas eu procuro, não sei como é que você faz, né, Marcelo? Eu procuro agendar um horário específico para trabalhar a constelação. Eu não faço no atendimento médico. Eu faço Uhum. separado, porque pelo fato de, para mim, eu acho mais fácil, né? No sentido de a pessoa tem que estar ali num processo de presença, de mindfulness, daí a gente vai olhar de uma forma mais fenomenológica, né? Então, todo aquele assunto de consulta, né, mais técnico, mais ali exames e Sim. tal, deixa para uma outra ocasião. Eu não sei como é que você faz, como é que você integra isso, né? Normalmente no trabalho eu comecei só atendendo consulta nutricional quando eu vejo que tem algum ponto, às vezes o próprio paciente já traz, né? Então, por exemplo, semana passada atendi uma paciente que tinha TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Ela mesma falou, nossa, mas pensando bem, tinha um tio meu que já tinha isso. Eu acho que tá bem ligado com o meu tio. Aí eu expliquei para ela o que era constelação, que eu acho que também não sei se todo mundo que tá aqui conhece, né? O que é constelação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas aí eu marquei uma consulta à parte, então eu fui trabalhando a parte nutricional e a parte da constelação, mas em momentos separados, num programa nutricional, né? E aí, Isso. normalmente nessa consulta foram 4 consultas e a gente já conseguiu ter um resultado bem interessante. Então, depende muito, né? A gente sabe que a constelação não tem uma receita de bolo, né? Cada pessoa vai trazer algo único. Então, Isso acho que é um ponto bem importante que você está trazendo, né? Como a constelação aqui para o pessoal que está nos ouvindo, né? Então, só para trazer algumas pinceladas, né? Que, isso, acho claro, que se seria fosse legal a falar gente de falar o que é constelação, a gente ficaria constelação. dias falando de constelação, né? Mas a Porque tem muita ideia. gente que acha que é religião, né? Acho que não sei se você recebe essa Ah, pergunta. sim. Muitas pessoas me mandam inbox perguntando, mas olha, né? Eu vi que você mexe com nutrição, mas eu não quero parte de constelação, porque acho que isso é espiritual, eu não acredito muito, eu sou católica, né? Sou evangélica, então acho que até seria legal a gente começar falando o que é a constelação, né? E quebrar esse mito, né? De que é algo totalmente religioso, né? Perfeito. Eu acho que a grande contribuição, né, do Bert Hellinger foi ter pesquisado. Ele é uma pessoa com uma capacidade ímpar de perceber os fenômenos, né? O que estava acontecendo mais sutilmente. E o fato dele descrever esses movimentos, né? O Hellinger descobriu a constelação nele mesmo, né? Quando ele foi participar de uma dinâmica, né? Com uma outra terapeuta, acho que até agora eu não lembro o sobrenome dela, mas era Terra, o nome dessa terapeuta, e ele passa a representar o pai de um menino esquizofrênico. E naquela representação, ele passa a sentir coisas que não eram dele, ele achou estranho, né? E ele até conversa com essa terapeuta no final, né? E ela também não sabe muito bem explicar qual era aquele fenômeno, né? E o Hellinger fica com aquilo na cabeça, né? E ele passa então a entender que tinha algum tipo de informação que não era dele, pessoal, mas era daquele sistema, daquele campo de informações que de alguma forma a gente é capaz de perceber através de uma postura, né? Daí que a postura é muito importante, que o Hellinger percebeu que quanto mais em uma postura fenomenológica a gente esteja, ou seja, sem intenção, completamente aberto ao momento, sem querer alterar nada, né, do que está surgindo naquele instante,
Então, a partir desse estado de centramento, a informação do campo aparece, né? Então, é muito interessante isso. E ele passou, claro, o Hellinger, ele, antes de chegar na constelação, ele bebeu de várias fontes, né? Então, na biografia dele, ele comenta isso também, né? Que ele realmente bebeu um pouquinho do psicodrama, das esculturas familiares, teve a questão da influência das lealdades ocultas, né, que tinha um terapeuta que já tinha escrito, tem a questão da hipnose, que ele traz também para a constelação. Então, o Hellinger, ele trouxe várias influências, né, que ajudaram ele a chegar a perceber o que é essa informação de campo, que a gente diz, né, desse campo, que aí ele chamou, na etapa final do trabalho dele, sim, ele usou o termo campo espiritual, mas a gente pode entender como um campo de informações, né? Informações de que ordem? Informações de uma consciência que não é tão clara para nós, né? Nós estamos aqui conversando, eu e você, estamos numa consciência nossa aqui, mas existe toda uma consciência sutil do clã que a gente pertence, né, da nossa família, que também atua em nós, quer nós tenhamos consciência ou não. Então, existe essa consciência pessoal, existe uma consciência familiar, e além disso, existe o que o Hellinger, no final da sua obra, chama de consciência espiritual. Mas a forma como o Hellinger entende a espiritualidade não está ligada a uma religião. Apesar de ele ter sido, né, padre, ele ter sido missionário, na história, na biografia dele, ele teve esse papel. Ele, inclusive, sai da igreja por ele perceber que, às vezes, a igreja era um campo, né, muito fechado, que ia até um certo ponto, mas ele queria explorar um pouco além, né? Então, é muito bonita a história do Hellinger, porque, é claro, ele tem todos esses elementos da história dele, mas o que ele aponta como o campo, né, espiritual da família, esse espiritual, ele está além de qualquer religião, né? Então, é algo que transcende, né? Então, quando a gente vai olhar dentro de uma constelação essas dinâmicas, né, que às vezes são dinâmicas que a pessoa sente como algo que está prendendo ela, que está obstruindo ela, ou que a pessoa sente como um peso, né? Às vezes a pessoa descreve assim, e através da consciência que a constelação nos permite em acessar essas informações ocultas, né? E a gente poder olhar isso, então essa compreensão, esse novo olhar que vai se construindo num trabalho de constelação, isso sim tem um poder de liberação, ou de desemaranhar, ou de desatar esses nós dos destinos, né? Eu já aproveito, já vou te passar a palavra, mas já vou aproveitar para introduzir o tema aqui, né, também. Claro. E daí os nós dos destinos, esses laços dos destinos, em que a gente repete, às vezes, padrões repetidamente. Na família tem um suicídio, então várias gerações se suicidam. Na família tem uma doença, um câncer, então várias gerações têm aquele câncer. Na família tem alguém que tem uma esquizofrenia e várias pessoas têm transtornos mentais graves, né? Então, quando a gente percebe essa tendência de repetição de um padrão, então, Hellinger denominou isso, essa questão da ancestralidade, né? Da influência de várias gerações, o que ele chamou de transgeracionalidade, né? Como isso é forte dentro do nosso comportamento, dentro da forma como a gente percebe as coisas. Até a gente pode se questionar, né? Hellinger questiona a ideia do livre-arbítrio também, né? No sentido de, será que o que eu estou falando aqui para você é realmente meu? Ou existe uma forte influência de tudo, né, que veio antes de mim, dentro da minha família, das gerações anteriores? É muito bonita essa visão, porque também ela nos traz uma certa humildade, né, Marcelo? No sentido de a gente perceber que a gente é construção, grande parte do que a gente aqui se manifesta, não é originalidade nossa, né? Mas é uma construção que vem há muitas gerações, de muitas pessoas que sofreram, de muitas pessoas que também fizeram grandes coisas, e que de alguma forma a gente pega o bonde, né? A gente entra nesse fluxo dessa família. E a gente surge, não é do nada, a gente surge de um pai e de uma mãe. Então, assim, a filosofia hellingeriana, ela é muito clara, né? Ela vai colocando muito claramente esses pontos. E aí, quando a gente vai falar dos problemas da saúde, a gente vai falar desses laços de destino. Ora, vezes, muitas vezes, a doença vem como uma forma de falar algo que está oculto.
né, de representar alguém que foi excluído dentro desse sistema familiar, ou de alguma forma uma culpa que existe, seja sua, seja de uma outra pessoa anterior a você, mas que você carrega na forma de uma doença. Então, a doença ela um outro simbolismo, né? A nossa visão tradicional da medicina, de todas as áreas da saúde, né, é tentar extirpar, extinguir o sintoma, a doença, né? E aqui dentro de uma perspectiva mais sistêmica, não, a gente vai olhar para a doença como uma forma de transformação, porque a doença guarda uma informação essencial. Né? O sintoma que está ali há muito tempo, ele guarda uma informação essencial. Nós passamos a nos relacionar com o que nós vivenciamos no nosso corpo e na nossa mente de uma forma muito mais profunda. Né? E aí o Hellinger vai distinguir. Existe um amor que nos adoece e existe um amor que nos eleva, que nos liberta. Né? E aí depois eu vou falar um pouco sobre isso, mas acho que de introdução é isso, né? Existe por que adoecemos, por que temos obesidade, por que temos transtornos de saúde? Porque no fundo, numa visão hellingeriana, existe um amor em potencial que não foi levado à plenitude. Ele é um amor que enjaula, é um amor que aperta a pessoa, é um amor que inclusive pode levar a pessoa para a morte, como em caso de doenças graves. Né? Então, é isso, né, de introdução. E aí depois eu comento mais algumas coisas, mas queria ouvir você também, né? Como é que você percebe isso? Não, com certeza. Acho bem interessante essa parte introdutória, porque, né, muita gente ainda está um pouco perdido. Já leu, já ouvi falar sobre constelação, mas ainda, né, não viu uma constelação. Então, é importante, acho que, falar dessa origem do Bert Hellinger também, né? Que ele, inclusive, foi um teólogo, né? Ele foi padre na Ordem dos Jesuítas, depois ele foi missionário na África, e lá ele viu, né, que o comportamento da tribo Zulu, eles tinham uma maneira de se comportar ali no clã, né, naquela família, que fazia muito sentido com todos os estudos que ele fez depois, né? Tanto de psicanálise, como você falou, de hipnose. A fenomenologia é algo que acho que ainda as pessoas... Eu também recebo bastante dúvidas sobre isso, né? Sobre o que é esse campo fenomenológico, né? E eu acho interessante que na natureza, no reino animal e no reino vegetal, né? Isso acontece o tempo inteiro. Então, as plantas, elas se comunicam, se a gente for olhar até artigos, né? As plantas se comunicam entre si, os animais também. Então, esse campo fenomenológico, ele está atuando o tempo inteiro na gente, né? E na nossa família, nas nossas memórias da família também, né? Então, a intenção toda da constelação é, como você falou, né? Trazer algo que está ali. Porque nenhum problema, nenhuma dor, né? Ela tem intenção de prejudicar, ela vem para ser vista, para ser olhada com amor. E quando é olhada com amor, aquilo é liberado, né? Então, em todas as dinâmicas de constelação, é esse o objetivo, é trazer aquilo que está no inconsciente para o consciente para ser visto com amor. E aí a gente tem também, né, doutor Luiz, acho que a gente poderia falar aqui um pouquinho sobre, para a gente poder ir depois evoluindo, né, com a live, sobre as ordens do amor, né? Que acho que permeia todo o trabalho do Bert Hellinger, né? Então, se você passa a palavra para você agora, para a gente falar um pouquinho sobre as três leis, as três ordens do amor, começando com a lei do pertencimento, né? Que eu acho que também tem muito a ver com o nosso tema. Isso. Então, isso é bem importante, né? Acho que também uma coisa que essa contribuição das ordens do amor, ela é muito original do Hellinger, né? Então, do meu ponto de vista, assim, eu acho que assim como Freud e Jung, né, hoje são reconhecidos e tem o pessoal da fenomenologia, né, e tudo mais. Eu acho que daqui a um tempo as pessoas vão cada vez mais reconhecer que o trabalho, a originalidade do trabalho do Hellinger foi muito potente, né? Não à toa a constelação se expandiu pelo mundo, né? E, enfim, chegou em tantos lugares, né? E esse tema que você coloca das ordens do amor é uma contribuição muito dele, né? Então, o que o Hellinger percebeu na primeira ordem, né? Que acho que é muito a ver com o tema da saúde, né? Que é o quê? Na medida em que a gente exclui do nosso sistema familiar alguém, uma pessoa, ou às vezes um contexto, uma história, alguma coisa que foi importante para aquela família, a gente de alguma forma não valoriza, a gente
exclui, a gente se deixa de lado, a gente procura não falar. Por exemplo, dando um exemplo, né? Às vezes na família teve alguém que teve uma doença mental muito grave. E aí as pessoas depois, nem vamos falar naquele assunto, não vamos comentar daquela pessoa. Isso é um tipo de exclusão, né? Ou às vezes tem na família uma história de alcoolismo ou de violência, né? Então, apesar de algumas pessoas saberem daquele acontecido, muitas vezes não é comentado, é deixado de lado. Então, esses exemplos são formas de exclusão, né? E a exclusão ela tem um preço muito potente no sistema, né? Porque o que o Hellinger percebeu é que por mais que as pessoas tentam excluir isso dentro da história daquela família, daquele contexto, aquilo volta com muita força, né? E como que aquilo vai se expressar com muita força? Através de pessoas de gerações futuras. Então, às vezes, um neto pode estar totalmente identificado com um avô que foi alcoolista, que foi violento, e ele manifestar, essa criança manifestar comportamentos violentos, agressivos, às vezes colocando ali na manifestação a agressividade do avô, às vezes também a submissão e a agressão que a avó recebeu, digamos, né? Se foi uma agressão de um casal. Essa criança também pode manifestar aquele sentimento da avó, dos dois ao mesmo tempo. Então, imagina como isso cria uma confusão, né, na expressão dessa criança, né? Por isso que eu sempre brinco quando os pais trazem, né, não só como homeopata, né, que eu homeopatizo muitas crianças, mas às vezes trazem uma questão da criança, né, da menina, do menino, sempre, né? A gente vai perceber que existem ali dinâmicas, às vezes do casal, às vezes transgeracionais, dos avós, que influenciam essas crianças. Então, a primeira ordem é isso, né? Tudo deve pertencer, todos têm direito de pertencer e devem estar pertencidos nesse clã, nesse contexto. Então, uma coisa que eu acho muito bonita dessa ordem é no sentido de a gente se perguntar, né? A gente pode ir aquecendo a nossa constelação, né, Marcela? Com Perguntando certeza. assim, quem que eu excluo, né? E a gente vai perceber que a gente exclui muitos. Basta olhar o noticiário um pouco, né? A gente vai entrar no assunto da política, a gente já quer excluir esse, quer apertar o botão de eject Cancela, né? naquele. Cancela esse, cancela aquele, exclui. Nas redes, né? Nas redes Nas redes sociais, a sociais. pessoa diverge de a gente já quer excluir. Então, isso tem consequências. Em geral, quando a gente exclui, a gente vai carregar um peso, a gente vai adoecer de alguma forma. Porque todos pertencemos, né? No final das contas, todos somos humanidade, né? E o Hellinger está apontando aqui também para esse amor que inclui todos, né? Não só os humanos, mas todas as formas de vida também, né? Então, essa seria a primeira. A primeira é super importante, né? Que todos, nessa ordem do amor, né? A gente vai também olhar uma coisa que gera muita discórdia, assim, a questão das vítimas dos assassinos, né? Quando tem um assassinato na família. E muitas vezes na constelação, para poder liberar, né, aquela memória, a gente tem que incluir o assassino também. Então parece algo muito difícil, né? Quando a gente fala a primeira vez, assim, incluir o assassino, né? Porque de alguma forma ele impactou a vida daquela família também. Então, muitas vezes ele tem que ser incluído. E ele também repetiu, né, provavelmente alguma história, esse assassino também provavelmente repetiu alguma história da família dele, né? Então, E não esse existe talvez é um dos pontos mais mal mal compreendidos do compreendido da pensamento questão. hellingeriano, né? Tem várias pessoas que Exatamente. fazem leituras completamente errôneas deste ponto que você está apontando, né? Que é a questão do agressor e da vítima, O né? Porque agressor o da Hellinger vítima. não falou a favor de um, a favor de outro, ele viu o movimento dos dois, né? No sentido de não tem como um fenômeno acontecer sem realmente as duas partes se encontrarem. E o que ele As duas comenta é isso, histórias se né? encontrarem, As né? duas histórias se encontrarem. Então, nesse sentido, existe ali um movimento de ambos para que aquilo acontecesse. E isso é tão difícil de ser compreendido, né? Porque a gente tem essa tendência de querer ficar de um lado, né? De Então, julgar, né? De ficar de um lado. E é interessante que a constelação, ela fala que o constelador ele sempre tem que estar a serviço da vida, né? Então, e daquele também que está precisando de mais amor no momento, né? Então, a gente olha com amor para tudo, inclusive, né, para vítimas e assassinos, para agressores e pessoas que foram agredidas, né? Então, todos têm o direito de pertencer e de serem vistos, né?
Não é fácil, mas Não é é nada esse fácil. é o processo que aos poucos, no momento em que a pessoa consegue fazer esse movimento profundo que você citou, realmente ela vai se sentir muito mais leve, muito mais capaz de seguir a sua vida, mesmo com aquela história difícil, mesmo com aquele acontecimento impactante, né? Exatamente. E uma outra coisa que eu acho legal a gente colocar aqui também são os abortos, né? Reconhecidos ou não reconhecidos, né? Que muitas vezes também aparece na constelação. É, é, outros casamentos também, né? Se a pessoa tem um histórico de outros casamentos, então todos aqui pertencem, né, a essa família. Então, Isso. será que, né, uma pergunta interessante, quem eu estou excluindo do meu sistema, né? Todos têm Isso direito de aproveita pertencer. o gancho que você deu Uhum. aí dos casamentos anteriores, entra também daí já na segunda junto, né? Na segunda ordem, Isso. e diz É. respeito a essa ordem, né? A essa hierarquia das coisas, né? Então, realmente, tudo que foi acontecendo, né, na nossa vida segue uma ordem. E essa ordem vem, né? No caso, a gente é menor que nossos pais, no sentido heringeriano, por quê? Porque a gente veio depois, eles vieram antes, eles têm uma história anterior. E a gente deve honrar essa história, porque no momento em que. Isso é muito importante para o tema da live hoje, né, na questão da obesidade. Muitas dinâmicas, já adiantando um pouquinho aqui, tem a ver, da obesidade, tem a ver com a gente às vezes não conseguir honrar realmente os nossos pais com profundidade, né? Então, existe ali uma rejeição, um questionamento, uma crítica aos pais, e a gente sabe que essa ordem precisa ser respeitada para quê? Tem uma coisa muito lógica, né? Eu acho que o Hellinger colocou que é o quê? A vida vem escoando através de gerações e ela chega a se coagular através do nosso pai, da união do nosso pai e da nossa mãe, e a gente é gerado. Então, o fato de a gente não estar em sintonia com essas gerações anteriores faz a nossa força de vida ficar prejudicada. E no momento em que você consegue se conectar com toda essa ancestralidade, né? Várias gerações, a gente se sente muito mais empoderado. E tem até um livro do Hellinger que é bonito, que é No Centro Sentimos Leveza. No centro é o quê? É saber o teu lugar nessa ordem. Se você está num outro lugar, né, que às vezes a gente fala da hierarquia, isso, né? Às vezes você quer cuidar excessivamente do seu pai e da sua mãe como se fosse um filho. É muito comum isso quando os pais ficam mais velhos, né? Então o filho ele se arroga nessa possibilidade de cuidar do pai e da mãe como se fossem filhos dele. Então isso é uma inversão da ordem, né? Não é uma ordem que está bem estabelecida, ela não está equilibrada, né? E teria vários e vários eventos, né? Às vezes entre os irmãos, o mais velho veio antes do mais novo. E às vezes o mais novo quer dar as cartas, né? Quer mandar e desmandar em todo mundo. Então também é uma inversão desta ordem, dessa hierarquia. E o que o Hellinger percebeu foi isso, de que quando essas ordens hierárquicas são respeitadas, e aí até inclui outros sistemas de família, por exemplo, se essa família, pai, mãe e filho, esse homem já teve um outro casamento, né, anterior, essa mulher que ele teve e esse outro filho desse outro casamento, eles devem ser reconhecidos. Né? A esposa tem que entender que o vínculo que vai ter com ela aqui, numa segunda vez, é diferente de um vínculo que veio aqui antes, de uma primeira vez. Né? Então, quando todos num sistema conseguem entender esses movimentos e o lugar de cada coisa, isso traz uma sensação de alívio, de equilíbrio, de estar no seu lugar. E no momento em que eu não estou no meu lugar, eu estou assumindo coisas pelo outro, muito comum, né? Às vezes os filhos quererem salvar os pais e aí se arrogarem, quererem fazer pelos pais. Então eu já estou invertendo a ordem e isso vai trazer um fluxo de amor que adoece, não o fluxo de amor que libera, que é o amor do espírito, né? Que o Hellinger fala, mas é um amor cego, né? Um amor que vai adoecer. Então, um pouquinho aí sobre a segunda ordem, que é essa sequência, essa hierarquia deve ser respeitada, né? É, e como numa empresa, né, que cada um tem o seu lugar, o superior, né, nós também, né, poderíamos comparar como uma empresa. Então, cada um no seu lugar, né, cada um no seu quadrado ali, respeitando o seu lugar nessa família. Isso traz o equilíbrio para todo o sistema, né, quando isso é respeitado. E aí a vida flui para frente, né? Essa questão dos pais também é algo que aparece muito na constelação, né?
quando a gente se revolta com os nossos pais, ou quando a gente pode não concordar com o que eles fazem, né? Que muitas vezes, né? Isso não significa que a gente vai concordar com tudo, mas significa que a gente reconhece eles, que eles já deram a vida pra gente, isso é o mais importante, né? E então tem uma fala muito bonita da constelação, que é eu tomo, né? A gente faz a reverência para os pais, né? Essa reverência significa vocês vieram antes de mim, vocês já me deram a vida, que é tudo que eu precisava. Agora eu sigo para a minha vida, né? Com alegria, vou para frente, porque essa vida que eles deram pra gente já é tudo que a gente precisava para seguir o nosso caminho, né? E isso é bem importante, né? Isso que você falou é bem importante diferenciar, né? Então, honrar os pais espiritualmente, né? Ou receber, tomar essa vida que eles nos deram, não significa que nós vamos concordar com todas as atitudes, né? Que eles tomaram, porque essas atitudes são deles, é o destino deles, é a responsabilidade deles. Não significa que nós faremos a mesma coisa. Nós podemos fazer coisas muito diferentes mesmo. E nós vamos pagar o preço, inclusive, né? Por fazer um pouco diferente da nossa família. Mas, por outro lado, quando a gente paga esse preço e a gente até às vezes se sente um pouquinho desconfortável de fazer bem diferente do que a nossa família fez, a gente amplia, né? A gente entra no que o Hellinger chamou de má consciência. É uma má consciência não por ser má, mas por trazer esse certo incômodo de sair um pouco do grupo, né? Do que o grupo está fazendo e Quebrar os poder padrões, explorar né? explorar coisas novas, né? Talvez coisas muito saudáveis, inclusive, né? Porque às vezes a gente ficar totalmente refém da consciência do nosso clã faz a gente repetir uma série de padrões e de doenças também, né? Então aí a obesidade vai entrar junto, mas a gente pode ficar ali também e trazer desequilíbrios, né? Então esse é o preço às vezes da gente querer pertencer, que é a primeira ordem, né? A gente paga às vezes um preço muito alto de querer estar naquele clã, mas a gente não consegue ir além, a gente fica muito preso, né? Então, tem todos esses detalhes, né, que o Hellinger, ao longo da sua obra, ele vai explorando e ele vai desvelando esses detalhes, né, essas sutilezas da alma, né? Exatamente. Daí, entrando um pouquinho mais no tema da obesidade, né? Muitas vezes a gente tem, claro, que analisar cada caso, né? Mas muitas vezes a pessoa que tem uma compulsão ou que não consegue ali, né, tratar a obesidade, não consegue seguir um plano alimentar, né? Ela está comendo por dois, né? E muitas vezes a gente vai olhar, ela está comendo pelo excluído, por aquela pessoa que não foi vista pela família, né? E aí, quando a gente coloca no campo ou traz a consciência que há algo ou alguém nessa família que foi excluído no momento, a pessoa né, consegue olhar para isso com amor e se libera. E aí as coisas fluem novamente, né? Então, não sei se você já reparou também na tua prática clínica, doutor, que essa questão da compulsão ou do comer por pessoas excluídas, né? De estar ali representando Isso, nessa muito, constelação, né? Eu tenho muito. até um artigo que é bem interessante para quem quiser, que é Comendo para os Ancestrais, né? E nesse artigo, ela relata um homem que ele ficava muito nervoso, ele tinha o menor sinal de fome, ele ficava muito nervoso com essa fome, né? Ficava incomodado. E aí, na constelação dele, apareceu que ele estava identificado com um avô dele, que foi um soldado de guerra e que morreu de fome num campo de guerra, né? E aí, quando ele olhou no campo ali, que ele estava muito identificado com esse avô, que tinha sofrido muito, aquilo foi liberado. Então, é bem interessante esse artigo. Nossa, profundo, né? É, Arrepiou aqui você. Comendo para os Ancestrais, para quem se interessar. Sim, isso, eu acho que já entrando um pouquinho mais aqui na temática, mas até antes de entrar exatamente na questão da obesidade, né, é interessante a gente falar também, né, Marcela, que o Hellinger, ele foi também descrevendo, tem a terceira ordem do amor, a gente não comentou, que é o É equilíbrio entre dar verdade. e receber, né, que é justamente isso, as relações para se sustentarem e elas terem sucesso, precisa ter uma troca, né, então a gente dá alguma coisa para o outro, a gente recebe do outro, a gente toma, e assim a gente vai tendo um intercâmbio, né? A gente vai conseguindo, principalmente na relação entre iguais, né? No caso, quando não é uma relação de pai para filho, mas quando é entre pessoas do mundo, entre irmãos, entre casais, né? Então precisa ter um intercâmbio aí entre dar e receber.
E no caso dos pais, os pais mais dão, né, do que recebem. Os Então pais dão, sempre é os um filhos fluxo recebem com alegria. vertical aí, né? Dão demais, né? E a gente depois tem que fazer algo muito profundo, às vezes doando para os nossos filhos, às vezes fazendo para a sociedade, né? De uma forma para equilibrar isso. Então, só para finalizar essas 3 horas, e aí, entrando um pouco nas dinâmicas sistêmicas das doenças, né? Eu acho legal de colocar, e aí já vou pegar o gancho aí que você citou. O Hellinger, ele percebeu ao longo da sua obra 3 grandes dinâmicas, lealdades ocultas que estavam acontecendo quando as pessoas têm doenças graves. Então, para Hellinger, ele percebeu que muitas vezes doenças graves, que às vezes ameaçam a vida da pessoa, seja às vezes um acidente, uma tentativa de suicídio, um câncer, uma doença autoimune e outras doenças mais intensas de impacto, ele percebeu que, em geral, isso também guardava no tratamento, né, era necessário trabalhar as dinâmicas sistêmicas. Geralmente havia dinâmicas sistêmicas influenciando a manifestação daquela doença. Então, uma coisa que é importante para quem está nos ouvindo, né, nem tudo é sistêmico, né, porque a gente vai falar da obesidade. É claro que obesidade tem a ver com estilo de vida, é claro que obesidade tem a ver com alimentação, é claro que obesidade tem a ver com sono, é claro que a obesidade tem a ver com declínios hormonais, com carências nutricionais, enfim, a gente poderia citar várias coisas, né? E nem toda a obesidade vão ter questões sistêmicas, né? Mas muitas delas podem ter questões sistêmicas. E então a gente não. Uma coisa que é muito importante na constelação é a gente não generalizar, né? Como a gente está falando de um É, campo fenomenológico, a gente percebe, é claro que existe esse conhecimento nos livros, existem as dinâmicas das constelações, mas a gente nunca sabe, né, quando vai atender uma pessoa, qual é exatamente a dinâmica que vai se manifestar ali. Às vezes é uma dinâmica que já está descrita num dos livros, né? Às vezes é uma coisa completamente nova, né? Então, só é um parênteses que a gente tem que fazer, porque às vezes as pessoas olham isso nos livros do Hellinger e saem falando, né? Ah, não, toda obesidade é relação com a mãe, negou a mãe, não quer aceitar a mãe, então tá comendo, né, e dando lugar nessa gordura para alguma coisa que ela não consegue colocar no coração, né? Então a gente não pode generalizar, tem que tomar só esse cuidado, né? Mas daí só fazendo gancho, então falando de doenças e dinâmicas sistêmicas é um assunto que eu gosto muito, óbvio, né? A gente por ser da saúde, a gente gosta muito. Tem 3 grandes questões que a gente pode olhar que às vezes atuam numa pessoa e podem levar ela para uma doença grave. Primeiro dinâmica que Hellinger descreveu é a frase oculta "eu sigo você", né? Então isso é muito comum no caso de uma pessoa que morreu, por exemplo, agora está num cenário de pandemia, muitas pessoas morrendo. Então, quando a gente perde um familiar, uma pessoa muito importante que nos toca muito, essa pessoa se vai, a gente pode atuar dentro da gente de uma dinâmica mais profunda, uma frase "eu sigo você". Eu sigo você e eu quero morrer, né? No sentido de eu tentar seguir o teu caminho. E isso é uma fantasia, né? Dentro dessa percepção, é uma percepção que Hellinger muitas vezes descreve até como infantil e mágica, de que se eu fizer esse movimento, eu indo para a morte, eu posso resgatar aquela pessoa, né? Como se isso salvar, fosse né, aquela possível. pessoa. Uhum. Salvar essa pessoa. E não é, né? A gente sabe que isso vai levar a uma tragédia cada vez maior, mais irão morrer, né? Então, naquele contexto. Então, isso é uma dinâmica. Eu sigo você na morte, né? Então, às vezes, por exemplo, dentro dos transtornos alimentares, a gente vê, às vezes, isso na anorexia, né? A pessoa não quer mais comer, não quer comer, não quer comer, não quer comer. Muitas vezes pode ter ali uma dinâmica sutil. Eu sigo você na morte. Quem? Pode ser qualquer pessoa excluída no sistema, pode ser qualquer ancestral, pode ser uma pessoa próxima. Aí a gente vai ter que olhar dentro da constelação, né? A segunda dinâmica que o Hellinger também foi descrevendo nos livros é a dinâmica assim: a mãe está ocupada com o luto da avó, né? Então a avó partiu, a mãe está nesse movimento "eu sigo você" na morte, mamãe. E as crianças, né, os filhos, então, os netos, né, dessa falecida, podem perceber, num nível de alma, de que a mãe está correndo perigo.
porque ela quer morrer. E no íntimo dessas crianças, elas falam: melhor eu do que você. Antes eu do que você, mamãe. Eu me sacrifico por você. Né? Então aqui é só mais uma repetição de uma outra geração, com essa outra frase, antes eu do que você. Então as crianças se sacrificam profundamente pelos pais quando os pais estão ameaçados. Por isso que muitas vezes crianças que têm sintomas não tem nada a ver com a criança, né? Mas tem a Muitas ver vezes, a com maioria das vezes são os pais, né? os Na pais, são verdade, as a cargas. criança sempre é inocente, né? A partir do ponto de vista da constelação, né? Ela sempre é inocente, ela sempre está tentando, se sacrificando ali pelos pais, tentando trazer à luz aquilo que está oculto, né? Totalmente a favor das dinâmicas dessa consciência de clã, dessa consciência coletiva, né? Então, Então, a a criança serviço. ela entra totalmente, porque ela é o elo mais frágil dessa equação, né? Então, muitas vezes, quando os adultos não assumem a carga de responsabilidade deles, ou eles não têm consciência disso, as crianças tentam fazer por eles. Mas a gente sabe que, mais uma vez, como nas tragédias gregas, né? Vai ter sacrifício, mas o sacrifício não vai conseguir resolver essa situação. Né? Então, isso que é a tragédia que o Hellinger fala, que muitas vezes acontece em várias gerações das famílias. Então, essa era a segunda, né? Essa segunda frase oculta, que gera doenças graves. E aí tem um terceiro fenômeno que daí tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, ao meu ver, que é quando a gente tem uma sensação de culpa por ter feito algo que é muito pesado, né? E que de alguma forma a gente vai se autopunir, a gente vai tentar fazer uma autoindulgência, fazendo o que a gente chama de expiação, né? A gente vai expiar por essa culpa. Então, por exemplo, no caso de pais que abortam, né? Que vão lá intencionalmente e abortam a criança. Então, eles tomam essa decisão por várias razões, mas independente do que moveu eles a terem essa opção pelo aborto, aquele peso, aquela culpa vai estar presente, porque foi uma exclusão, foi uma morte, né? Para Hellinger, isso é um assassinato, é um assassino, né? Então houve um assassinato ali, houve um homicídio. E então isso vai ter uma força muito grande. E como que vai ser espiado isso? Muitas vezes a mãe pode ficar gravemente enferma, pode ter uma doença logo a seguir. E eu já tive assim, a oportunidade de trabalhar muito com mulheres que fizeram abortos intencionais, né? E aí se percebe que a saúde dessa mulher fica muito fragilizada, também o cônjuge, né? Muitas vezes esses relacionamentos eles acabam, eles geralmente não se sustentam, porque é tão grande essa carga, é tão pesado isso, né? Que muitas vezes aquele relacionamento é quebrado. Mas a carga, a responsabilidade por esse ato continua no nível sistêmico. Né? Então, isso é o que o Hellinger chamou de a gente expiar, a gente se punir diante de uma culpa. Né? E essa culpa não precisa ser de um ato nosso. Né? Então, isso é muito interessante. Isso que é bonito e, ao mesmo tempo, trágico dentro das constelações, que às vezes a gente está carregando uma culpa que não é exatamente por algo que eu fiz na minha biografia, né? Mas tem a ver com a biografia dos ancestrais. E a gente pode se autoindulgir, né? E pode se autopunir e expiar por outros. Por quê? Porque no fundo, por amor a todos esses, né? Um amor que cega, um amor que leva à tragédia, não é o amor que cura, a gente vai lá se punir inconscientemente. E qual é a beleza disso? Existe uma tecnologia, existe um método, existe. Às vezes as pessoas não gostam de chamar a constelação como método, né? Mas existe essa postura fenomenológica para esse fenômeno do campo em que eu consigo tomar consciência disso. E isso é a beleza, porque no momento em que eu posso tomar consciência, eu posso tomar também um novo movimento. Eu posso mudar esse destino difícil que vem arrastando por gerações e gerações na minha família, né? E aí, puxando então o gancho, eu já vou passar para vocês, senão eu vou falar muito aqui, que é a questão então da expiação. Muitas vezes a obesidade, né? Eu já tive a oportunidade de atender algumas pessoas com essa questão, e também nos livros está descrito isso. Então, muitas vezes, essa obesidade, esse acúmulo de gordura, em que eu preciso realmente me acumular de gordura, e esse comer, muitas vezes compulsivo, tem a ver com o que você falou, dar lugar
a excluí-los, mas também, de alguma forma, é uma forma que o inconsciente encontra de tentar incluir, às vezes, a rejeição por um pai, uma mãe, mas não no coração, né? Na gordura mesmo, né? Então a pessoa passa a comer compulsivamente, né? E é interessante a gente fazer os simbolismos, né? Também, Marcelo. Comer é uma atitude que está ligada à terra, né? A terra é o feminino. Os alimentos vêm da terra. A terra é uma expressão da maternidade, né? Arquetipicamente, a terra é o que nos sustenta, né? É o nosso berço, é o colo que nos sustenta. Então, muitas vezes, quando a gente não tem uma boa relação com os alimentos ou com o ato de comer, muitas vezes existem sim dinâmicas sutis com o materno na nossa vida, com a nossa mãe, com a nossa avó, com todas as expressões do feminino, com a lua, com o ficar quieto, meditando, várias expressões do feminino, né? Não só as pessoas em si ali, mas tudo que diz respeito ao feminino. Então, um dos caminhos que pode levar a pessoa a emagrecer nesse sentido é ela conseguir se reconectar com o seu feminino, né? Até porque uma pessoa que engorda, 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 né? Ela também está se descaracterizando, ela está perdendo essa beleza dela, né? Ela está, de alguma forma, abrindo mão disso, porque ela não está aliada a isso, ela não está em sintonia com a beleza, né? Que ela tem dela, ela está tentando se encobrir de alguma forma, né? Então, falei bastante aqui, eu queria ouvir você também, como que você percebe isso, né, na sua prática? Como você falou, né, doutora, assim, a gente nunca a constelação é algo que não é algo que você vai pegar no livro, uma receita de bolo. A gente sempre vai olhar, né, todos esses aspectos, mas a gente tem que sempre olhar também que eu vejo, assim, na prática, as leis, quando são desrespeitadas, acabam trazendo um problema e uma consequência, né? Então, todas as leis que a gente já comentou, a lei do pertencimento, da hierarquia, o equilíbrio entre o dar e o tomar. E uma coisa que eu acho também bacana de falar é que não necessariamente a gente precisa ir para uma constelação, é claro que vai trazer muito resultado, mas a gente pode fazer algumas visualizações e meditações também para liberar essas memórias, né? Então, meditações simples, às vezes de 5 minutos. E uma coisa que eu gosto bastante de até passar para os pacientes, sem nem mesmo eles terem ido a uma consulta, né? São alguns exercícios sistêmicos que podem ser feitos. 5 minutinhos por dia, né? Então, tem uma meditação que eu gosto muito, que é a meditação para os excluídos, né? Então, você fechar os olhos e falar para todos aqueles que você visualizar, né? Que todos aqueles que foram excluídos e falar, eu vejo vocês, vocês fazem parte, eu dou um lugar para vocês dentro do meu coração, eu devolvo o destino de vocês e fico só com o que é meu. Eu olho com amor para todos vocês. Então, você veja que simples, né? São frases super simples e que fazem muita diferença. E assim, às vezes, já consegue liberar, né, uma grande parte dessas memórias. Uma outra coisa E que eu gosto isso que bastante. você falou é tão bonito, tão profundo, né? O que Hellinger sugere, esses pensamentos, essas reflexões, essas meditações que ele sugere. Mas isso realmente, se a gente passa, de alguma forma, a entrar na profundidade dessas palavras, do que essas palavras querem dizer, né? E realmente suscitar isso internamente, né? A gente vai sair daquele amor cego que a gente estava aqui comentando, que adoece, que faz a gente ficar muito mal, e ir para o que ele chama de amor do espírito, né? Então, nesse sentido, sim, atravessando essa consciência pessoal, essa consciência coletiva, indo para uma consciência muito mais abrangente, que inclui todos, né? Em todos os lugares, em todos os tempos, todas as culturas, né? Isso que é bonito, né? Quando a gente lê os livros do Hellinger, a gente percebe, né, que ele vivencia isso. E como você bem falou, né? Acho que você falou uma coisa muito legal. Eu acho que as pessoas têm que entender que a constelação está o tempo inteiro com a gente, né? A gente não precisa Tá, ir no dia da constelação num grupo, a gente não precisa necessariamente ser atendido, né, por um facilitador como nós, mas a gente pode, sim, de alguma forma, ir trabalhando a nossa constelação com essas sugestões, com essas meditações, com esse treinamento de estar nessa postura fenomenológica, de abrir mão dos julgamentos, de poder olhar as coisas de uma forma sem intenção, né? Como o Hellinger fala, é tão poderoso isso, um olhar sem intenção, né?
um olhar que ele fala também que não tem dó, né? Não tem dó no sentido de querer ir lá e já mudar, né? Ele deixa as coisas acontecerem, ele está centrado, né? Um olhar, muitas vezes, que o Hellinger comenta também que não tem o amor, esse amor de querer mexer nos destinos, mas às vezes de se recolher e perceber realmente aquilo, né? Então, esse centramento que o treinamento, né, na constelação, mas é uma postura que a gente vai treinando, é isso que vai abrindo para esse campo, né? Que a gente chama desse campo mais abrangente espiritual, amor do espírito, né? E aí a doença, ela vai vir como a doença que estava ali às vezes estagnada, que simbolizava todo esse emaranhamento, muitas vezes ela pode se desabrochar, ela pode liberar toda aquela energia contida, né, desse emaranhamento na forma de doença e fazer a pessoa dar um grande avanço na vida dela, fazer ela perceber coisas que ela não percebia, abrir o coração, né? E realmente, por isso que é bonito, né? O processo de cura, entre aspas. Eu não gosto muito da palavra cura, porque eu acho que a cura não, ela é um processo, né? Não tem um final, né? A gente está sempre em processos de profundidade, de cada vez encontrar um novo equilíbrio. Não existe um estado final, a meu ver, de cura, mas essa cura, né, que muitas vezes a gente está falando aqui através das constelações, é nesse sentido de você abrir, desrepresar toda aquela energia contida, que era um amor cego, reprimido, às vezes com muitos sentimentos secundários, né, de raiva, de exclusão, de rejeição, e acessar essa profundidade, abrir isso, né? Liberar. No momento Uhum. em que isso é feito, claro, a nossa vida vai ser completamente diferente, a nossa percepção das coisas vai mudar muito, né? Então essa é a beleza, né? Todo mundo que passou por constelação e foi tocado um pouquinho nesse nível, né? Com certeza percebe que é um caminho que traz esse tipo de resultado, né? Então, realmente, como fala Hellinger, né? Tem uma frase que eu adoro do Hellinger, que ao tomar a ação, ganho algo de presente. Eu sempre lembro dessa frase porque ela estava no nosso curso de formação, todos os módulos, ela estava estampada numa faixa enorme. Então, ao tomar a ação, ganho algo de presente. Realmente colocando a gente nessa postura de nos tornarmos adultos, assumirmos nossos destinos, por mais difíceis que sejam, e podemos fazer algo com isso. Podemos realmente ir além, né? Como o próprio Hellinger mostrou, a vida dele era muito difícil, foi uma vida muito difícil. Foi prisioneiro de guerra, vivenciou toda aquela catástrofe que foi, né? Essa Segunda Guerra Mundial, tantos companheiros morrendo, pessoas da família, e mesmo assim, né? Com tudo isso e tudo que ele vivenciou, ele conseguiu trazer contribuições. Se a gente for ver nas histórias dessas pessoas que deixam grandes legados, nunca foram vidas muito tranquilas, né? Sempre foram Não. vidas difíceis, né? Com muitas questões, muitos temas, né? Então parece que realmente a doença, às vezes uma crise existencial, às vezes uma depressão, pode sim, tem o potencial de nos fazer enxergar coisas muito além, né? Então você que aí que está nos escutando e que de alguma forma está dodóia, né? Não olhe para isso como algo ruim. Talvez isso é o que vai levar você muito além, né? Então essa é também a visão da constelação, né? É uma frase que eu gosto bastante também, que todo problema é uma tentativa de solucionar algo, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar, né, com muito amor para tudo. E aí, eu não sei se vai a gente tem mais 4 minutinhos, eu não sei se vai cair ou não, né? Que tem aquele tempo de uma Agora hora eles da não estão live. caindo. Eles Ai, deixam às vezes ai, um que bom, pouquinho tem mais um mais. tempinho, então. Mas fiquem tranquilos que essa live vai ficar gravada. Eu vou fazer o resumo também dela, acho que para ficar depois para o pessoal acessar. E eu acho que seria interessante também, doutora, a gente passar alguns exercícios aqui bem simples, né? Que a gente fala que são falas sistêmicas. Então, de tudo isso que a gente comentou, existem algumas falas sistêmicas que, quando elas são faladas com o coração e com o amor, elas podem liberar essas memórias, né? Então, acho que é legal aquela. Eu vou deixar. Alguém me perguntou se eu vou deixar disponibilizado essas falas, eu também vou depois, né? Algumas falas que são interessantes é a meditação dos excluídos, que eu comentei, da gente olhar para todas essas pessoas excluídas, dar um lugar para elas no nosso coração, com amor, né? Uma outra fala que você estava comentando agora, desses destinos difíceis, né?
eu tomo tudo que me aconteceu como fonte de força, né? Então, tudo isso, todos os problemas, tudo isso que aconteceu com a minha família, eu tomo isso como fonte de força. E uma outra coisa que eu gosto bastante é visualizar, né? Se você tem essa oportunidade de fazer uma reverência para pai e mãe, mas também gosto de visualizar bastante nas meditações, nós em posição de uma reverência, o seu pai e sua mãe na sua frente, né? E você fazendo uma reverência para eles, né? E dizendo, querido pai, querida mamãe, né? Vocês me deram a vida e isso já é tudo. Eu tomo tudo que vocês fizeram para mim também como fonte de força. E agora eu vou para o meu destino, né? Então, são falas muito bonitas e é o que eu acho que tem um grande impacto no dia a dia. Tem mais alguma Isso. outra fala que você queria comentar, doutor, que você usa nas suas meditações para liberar essas memórias dos ancestrais? Não, eu acho que essas que você falou são muito poderosas mesmo, né? E acho que o desafio mesmo é a gente conseguir, né? Muitas vezes quando a gente vai constelar alguém, às vezes a gente percebe que a pessoa já entrou em contato com esse conhecimento, mas às vezes ela não conseguiu acessar num nível mais profundo, né? Eu acho que o É, desafio, e aí a gente como facilitador, às vezes é conseguir realmente quebrar essa resistência, né? Que muitas vezes a pessoa coloca. Ela pode, às vezes, ler um livro do Hellinger, achar super interessante, de alguma forma ficar tocado por aquilo, mas ainda não entrou lá na porção que tem que tocar, né? Então, às vezes, é muito interessante constelar com um facilitador, né? Um constelador, porque de alguma forma o constelador vai conseguir conduzir um pouco esse processo até o ponto em que tem que chegar, né? Então, acho que o Hellinger era maravilhoso, né? Ver as constelações que o Hellinger facilitava. e Porque às muitas vezes... vezes as constelações dele eram em silêncio total, né? Então, muito, na verdade, Isso, para ele o menos é mais. Então, quanto menos é falado e mais é sentido, mais efeito dá para a constelação, né? Então, isso, acho legal essa, isso também, porque a gente às vezes quer racionalizar tudo que acontece na nossa vida e a gente deixa muito de sentir, né? isso é uma coisa muito importante, né? Então, a gente sempre fala, né? Nas constelações no final, a pessoa constelou e às vezes Quer sair falando para todo mundo da constelação, né? ela Ah, já tô quer constelando. falar e ela já quer entender, ah, mas quem era esse, quem era aquele? Acabou, né? Já foi. Por quê? Porque justamente, né? Às vezes a gente dá um passo, como a gente brinca, né? Dá dois passos para frente, que é dar quatro para trás, né? Então a gente consegue acessar uma informação num nível que não é tão racional, né? Que é num nível mais inconsciente, como você falou, mas às vezes vem também a nossa tendência anterior de querer já explicar, já querer dar nome aos bois, já querer ficar racionalizando. Então, isso é muito importante, né, Marcela, de a gente conseguir, às vezes, ficar no silêncio. Por isso que o Hellinger também falava muito, né, a favor das meditações, a favor de participar de grupos. Eu acho que a participação em grupos de constelação, né, constelações que se fala pouco, que a gente mais percebe os movimentos, a gente se deixa levar também, né? Acho que tem um grande potencial mesmo de tocando a gente mesmo, né? De vai, né? Água mole em pedra dura, né? Chega uma hora que fura e daqui a pouco a gente está lá na cadeira constelando o nosso tema, né? É verdade. Algumas pessoas estão mandando aqui algumas perguntas, vou ler, tá, doutor? A Claro. Nana mandou algumas dicas de quando poderíamos indicar os pacientes obesos para a constelação. Olha, constelação, Sim. na verdade, seria bom todo mundo constelar, né? Eu falo que vicia. Depois você vai uma vez tem vontade de constelar toda hora, porque através da constelação a gente pode olhar, às vezes, muitas coisas que a gente nem tem ideia que estão atuando na nossa vida. E aí, só para vocês entenderem um pouco, eu não sei se todos aqui já fizeram constelação, mas a gente tem várias maneiras de fazer essa constelação. Que é a constelação com pessoas, com grupos, a constelação de bonecos, né? E às vezes até essas meditações que eu citei também são vários exercícios sistêmicos, são várias formas e várias maneiras de constelar, né? Mas com relação ao paciente obeso, eu acho que na verdade, todos, né, deveriam olhar para isso, assim, tudo isso que a gente já comentou, de hierarquia, respeitar pai e mãe, se tem algum aborto, às vezes o paciente mesmo na consulta, né, ele já vai falando, ai, já teve aborto na família, o meu irmão faleceu, então a própria pessoa já vai falando ali, né, já vai dando indícios de que já está pronta para uma constelação, né?
Perfeito. Eu geralmente, né, como é que eu trabalho? Às vezes a pessoa marcou a consulta médica, né? Então eu fico lá com ela, tal, eu vou abordando na consulta, mas daí chega um momento em que fica claro que tem alguma questão sistêmica envolvida, né? E às vezes daí no final da consulta eu sugiro para a pessoa, olha, eu acho que no seu caso, eu acho que seria interessante você marcar um dia para a gente constelar. Então essa é uma das formas de trabalhar. E a outra, às vezes, a pessoa fez uma busca direta, né? Então tem lá o dia da constelação, ou a pessoa já marcou para constelar, porque de alguma forma, alguma coisa tocou ela, né? Mas eu reforço isso que a Marcela falou, né? Eu acho que também concordo que, de maneira geral, as pessoas que têm uma certa abertura, eu acho que constelação, todo mundo, de alguma forma, vai ter que olhar as suas próprias constelações, seja em grupo, seja individualmente, seja lendo um livro do Hellinger, né? Ou às vezes as pessoas não acessam esse conhecimento através diretamente do conhecimento da constelação, mas às vezes através de uma boa terapia ela consegue mudar uma percepção, né? Então assim tem vários caminhos, né, Marcelo? Eu acho que a gente todos tem o seu valor, né? E de alguma forma a pessoa vai sentindo que de alguma forma ela precisa daquilo, né? E certamente, por exemplo, tem muitas pessoas que veem na constelação como, entre aspas, curiosos, né? E às vezes sentam lá e é aquela coisa que eu tenho um amigo constelador que fala uma coisa muito legal, que ele fala assim, né? Não tem como entrar na piscina sem se molhar. Então, se você vai para um grupo de constelação, naturalmente você vai se molhar e aquilo vai reverberar em você, porque os temas É, que são colocados naquele dia, né, naquele encontro, vai tocar alguma coisa sua, né? E no individual é muito interessante também, porque às vezes a pessoa senta com a ideia de constelar uma coisa, mas daí às vezes eu faço uma chegada, né, uma meditação, e a pessoa passa a lembrar de outro ponto e começa a falar de outra questão, né? Então, realmente o campo, né, quando a gente passa a confiar mais no campo, a gente deixa aquilo que o Heidegger fala mesmo de se entregar para essa sabedoria maior, né, desse amor do espírito, né? Eu até trouxe, não sei se dá tempo aqui, mas eu trouxe um trechinho que eu gostaria de ler, porque eu acho tão profundo, assim, né, do amor do espírito, né, desse livro. uhum. Ele fala assim, né, adoecemos quando nos desviamos do amor do espírito. A saúde permanece e retorna quando vivemos em sintonia com o amor do espírito, ou encontramos novamente o caminho para ele, se tivermos perdido a sintonia com esse amor. Então, tão simples, tão direto, né? E aí é claro que ele vai falar o que é esse amor do espírito, mas é esse estado de estar em conexão com tudo e todos. Começa com a nossa família, né? A gente precisa entender esse contexto, mas depois a gente vai abrangendo esse campo para abranger tudo, né? É, bacana. E uma outra coisa que perguntaram aqui foi uma mãe perguntando que a filha tinha dermatite, uma alergia, e uma microfisioterapeuta falou que teria que trabalhar com ela antes de trabalhar com a filha. Isso estava relacionado com a constelação, né? Então, como a gente comentou, né, toda criança, na verdade, a criança ela tem essa questão de lealdade à família, então ela se sacrifica por todos. E normalmente a criança está ali representando, tomando as dores da família para ela, está representando algo para a mãe e para o pai, que às vezes é muito difícil para eles lidarem. E ela fala: pode deixar que eu faço isso por você, né? E então é interessante sim que em constelação de crianças, né, normalmente pai e mãe vão, porque na verdade a constelação acaba toda voltando, né, para esses pais. Dermatite atópica, né? Eu já tive a oportunidade de atender uns 2, 3 casos com constelação também, além do tratamento que eu faço, né, na consulta. E uma das dinâmicas foi a menina tinha dermatite atópica e não conseguiu vivenciar na profundidade o luto da meia-irmã. Então, quando ela era bem pequena, a meia-irmã morreu e ela estava profundamente conectada com a meia-irmã, mas com muitos sentimentos de raiva, né, pela meia-irmã ter partido tão precocemente. E aí, quando ela pôde na constelação acessar essa dor, essa perda, ela foi muito interessante porque ela ficou um tempo sem vir em consulta. Aí quando ela veio novamente, falei, mas e aquelas coceiras que você tinha na perna? Você se automutilava, coçava à noite e tal. Não, depois da constelação, doutor, nunca mais senti aquilo. Passou e eu estou muito mais tranquilo também com a morte da minha irmã.
E uma outra dinâmica que também uma vez eu facilitei de dermatite atópica, a criança tinha alergia, mas tinha a ver com uma exclusão em relação a uma ex-companheira do pai, né? Então, o pai tinha tido uma companheira anterior à mãe, e de alguma forma aquilo era ocultado, nem era falado, e Segredos de família, né? um segredo de família, né? Ou de alguma forma né? Não se queria falar naquela primeira companheira do pai. E a criança então manifestava é, essa alergia, né? Essa dermatite. Então a gente pode ver que na constelação não existe uma única dinâmica para uma doença. Podem ter várias dinâmicas, vai depender de cada caso, né? É individual, né? Com certeza. E uma coisa que eu acho legal, né, falar para quem nunca constelou, experimenta, né? Agora com a pandemia, essas constelações de grupos foram um pouco prejudicadas, mas eu já vi até constelações online funcionarem. É incrível. A É. semana passada eu participei de uma constelação do meu grupo de formação online e aí flui da mesma forma. Eu fiquei muito impressionada de ver assim que você O campo é atemporal, né? O campo é atemporal, atemporal, então ele bem está em todos os interessante. lugares. É claro que estar presente eu gosto bastante, né? De a gente poder ver a Ah, corporalidade das pessoas, mas do ponto de vista do fenômeno do campo, independe, né? Onde as pessoas estão. Se elas estiverem conectadas, né? Vai acontecer. exatamente. Então, fica um convite, né, para todo mundo experimentar ou participar de um grupo online ou ir, né, numa consulta de constelação. Como você se sente melhor? Tem pessoas que preferem constelação com bonecos, tem pessoas que preferem muitas vezes ler um livro, como você falou, né, às vezes ler um livro já constelou, já entendeu aquela dinâmica, e às vezes já libera ali mesmo. Então, experimentem porque é algo muito libertador. Eu acho que vale muito a pena, né? Perfeito. Acho que estouramos o nosso tempo, né, Marcelo? Exploramos, aham. Falamos aqui constelação é um tema acho que para várias lives, né? Mas Sim. eu espero que acho que foi bem bacana, foi um prazer, obrigada por ter aceitado o convite, né? Eu vou deixar todo o resumo da live também, tudo isso que a gente conversou disponibilizado para o pessoal. Quem tiver dúvidas também a gente fica à disposição. E eu acho que a gente pode aí continuar, né? Que são temas tão complexos, né? Mas eu acho que fica um convite aí para todo mundo fazer e experimentar a constelação na prática, na vida mesmo, porque vale muito a pena. Eu agradeço imensamente aí o convite seu, né? Muito legal, porque eu não conhecia teu trabalho também e já estou, né? A gente está em sintonia porque a gente compartilha de outras abordagens, outros olhares em comum. Então, muito legal, obrigado pelo convite mesmo. E agradeço também a presença de todos aqui nessa noite. Vi alguns pacientes meus queridíssimos que estão sempre aqui nas minhas lives também. E aproveito para conhecer o trabalho da Marcela e seguir ela também. E assim a gente vai, né? Vamos trocando. Acho que é potente essa troca mesmo de percepções. Obrigado, viu, Marcela? Obrigada a você, doutor Luiz. Vejo você em breve, né? Uma Isso aí, ótima querido. noite. Obrigada por todo mundo que participou. Uma noite cheia de bênçãos e depois, então, fica disponível aí tanto a gravação quanto o resumo e os exercícios que a gente comentou. Isso Obrigada, aí. pessoal. Tchau, doutor. Boa noite, viu? Boa Uma boa noite. semana para você.